Ela segurava o teste de gravidez quando ele entregou os papéis do divórcio. Chorou enquanto assinava. Rasgou o teste em silêncio. Anos depois, ele viu nos olhos de uma criança o reflexo de tudo que perdeu. A chuva batia contra a janela da sala, como se quisesse entrar. Ela estava sentada no sofá, os dedos tremendo ao segurar aquele pequeno objeto de plástico que mudaria tudo. Duas linhas. Duas linhas cor-de-rosa que pareciam gritar uma verdade que ela mal conseguia processar. Estava grávida. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Sorriu. Um sorriso tímido, assustado, mas real. Levou a mão ao ventre ainda plano e fechou os olhos. Havia tanto medo, mas também uma emoção que ela não sabia nomear. Talvez esperança, talvez amor instantâneo por algo que ainda nem tinha forma. Pensou nele, no marido, no homem com quem dividia aquela casa há anos, mas que ultimamente parecia tão distante. Talvez essa notícia fosse exatamente o que precisavam. Talvez um filho pudesse trazer de volta o que se perdeu entre reuniões, silêncios e jantares frios. Ela levantou, guardou o teste na gaveta da cômoda do quarto e olhou para o relógio. Ele chegaria em breve. Precisava preparar tudo. Queria que o momento fosse especial. Queria ver nos olhos dele a mesma emoção que sentia agora. Foi até a cozinha e começou a preparar o jantar favorito dele. As mãos se moviam com cuidado, temperando, cortando, ajeitando cada detalhe. A mesa foi posta com capricho, 2 velas no centro. A louça boa, aquela que usavam apenas em ocasiões especiais. E era especial, muito especial. Enquanto esperava, sentou-se novamente no sofá e deixou a mente vagar. Lembrou-se de quando se conheceram. Ele era diferente então. Sorria mais. Olhava para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Levava flores sem motivo. Escrevia bilhetes bobos que ela guardava numa caixa de sapatos debaixo da cama. Mas os anos passaram. E com eles, algo mudou. Ele passou a trabalhar mais. As conversas ficaram curtas. Os olhares, raros. As flores, inexistentes. E ela? Ela continuou ali, esperando. Acreditando que o homem que amou ainda estava em algum lugar dentro daquele estranho que dormia ao seu lado. O barulho da chave na fechadura a tirou dos pensamentos. Ela se levantou rapidamente, alisou o vestido e respirou fundo. Ele entrou, alto, elegante, com o terno impecável e a expressão cansada de sempre. Nem olhou para ela. Foi direto para o quarto, afrouxando a gravata pelo caminho. "Preparei o jantar", ela disse. A voz suave, quase tímida. Ele parou no corredor, virou-se de leve, mas não sorriu. "Não estou com fome." As palavras caíram como pedras. Ela sentiu o peito apertar, mas insistiu. "É o seu prato favorito. E eu preciso conversar com você." Ele suspirou. Um suspiro pesado, impaciente, como se ela fosse um inconveniente. "Pode esperar? Tive um dia difícil." Ela engoliu em seco. Quis dizer que não podia esperar, que havia algo importante, algo que mudaria tudo. Mas apenas acenou com a cabeça. "Claro, sem problema." Ele desapareceu no quarto. Ela ficou parada no meio da sala, olhando para a mesa posta, para as velas que já começavam a derreter, para o jantar que esfriava. E pela primeira vez naquela noite, uma pontada de medo atravessou seu peito. Dias se passaram. Ela tentou outras vezes. Tentou puxar conversa no café da manhã. Tentou sentar ao lado dele enquanto ele trabalhava no notebook. Tentou, de todas as formas, encontrar uma brecha naquele muro invisível que ele construiu ao redor de si. Mas ele estava sempre ocupado, sempre com pressa, sempre em outro lugar, mesmo quando estava ali. E o teste continuava guardado na gaveta, esperando. Uma tarde, ela decidiu que não podia mais esperar. Não importava se ele estava cansado ou ocupado. Aquilo era sobre os dois. Era sobre uma vida que crescia dentro dela. Uma vida que merecia ser celebrada, não ignorada. Esperou ele chegar. Estava determinada. Ensaiou as palavras na cabeça 1000 vezes. Mas quando a porta se abriu, não foi apenas ele quem entrou. Havia outra pessoa. Um homem mais velho, de óculos e pasta de couro. E a expressão do marido era diferente. Séria, fria, quase cruel.
Precisamos conversar, ele disse sem rodeios. Ela piscou, confusa. O homem ao lado dele permaneceu em silêncio, como uma sombra. Quem é? Meu advogado. O chão pareceu desaparecer debaixo dos pés dela. Advogado? Por quê? O que estava acontecendo? Ele caminhou até a mesa de jantar e colocou um envelope grosso sobre a madeira. O som ecoou na sala silenciosa. Quero o divórcio. As palavras saíram simples, diretas, como se ele estivesse pedindo um copo d'água. Ela ficou paralisada. O mundo ao redor perdeu o som, a cor, a forma. Tudo o que conseguia ouvir era o próprio coração se estilhaçando. O quê? A voz dela saiu fraca, trêmula, quase inaudível. Não faz mais sentido continuarmos juntos. Ele falou com frieza, como se estivesse encerrando um contrato comercial. Já está tudo nos papéis. Você só precisa assinar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a embaçar a visão. Mas por quê? O que eu fiz? Ele não respondeu. Apenas olhou para o advogado que abriu a pasta e retirou vários documentos. Os termos são justos, disse o homem de óculos com voz neutra e burocrática. Não haverá disputas. Tudo foi pensado para facilitar o processo. Ela não conseguia processar. Não conseguia entender. Estava grávida. Ia contar a ele. Ia dizer que teriam um filho. E agora? Agora ele estava ali, pedindo o divórcio, como se ela não significasse nada. Eu não vou assinar isso. Ela sussurrou, a voz embargada. Ele suspirou. Novamente, aquele suspiro impaciente. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil? Ela quase gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você está destruindo tudo e eu que estou tornando difícil? Ele desviou o olhar, como se a dor dela fosse incômoda. Como se ela fosse incômoda. Já tomei minha decisão. E eu não tenho voz nessa decisão? A voz dela subiu, carregada de desespero. Nós somos casados. Nós construímos uma vida juntos. Você construiu uma vida aqui, ele disse, finalmente olhando para ela. E havia algo tão vazio naqueles olhos que ela sentiu um frio na espinha. Eu apenas ocupei o mesmo espaço. A frase cortou mais fundo que qualquer lâmina. Ela cambaleou, apoiando-se na mesa. O advogado pigarreou, claramente desconfortável com a cena. Senhor, talvez seja melhor dar um tempo para que a senhora processe... Não, ele interrompeu. Ela vai assinar agora. Ela ergueu os olhos, incrédula. Agora! Agora. Havia uma caneta sobre a mesa. O advogado apontou para a linha pontilhada no final do documento. Ela olhou para aquilo como se fosse uma sentença de morte. Pensou no teste na gaveta. Pensou no filho que crescia dentro dela. Pensou em contar a ele. Em usar aquilo como último argumento. Como última tentativa de salvá-los. Mas então olhou novamente para o rosto dele. Para aquela expressão fria, distante, implacável. E percebeu que não havia mais nada ali. Nenhum amor. Nenhuma memória. Nenhum vestígio do homem que ela amou. E se ele não queria mais ela, como poderia querer o filho dela? A mão dela tremeu ao pegar a caneta. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas letras. Mas ela assinou. Uma vez. 2 vezes. Em cada folha que o advogado indicava. Quando terminou, ele recolheu os documentos rapidamente, como se temesse que ela mudasse de ideia. Está feito, disse o advogado, fechando a pasta. Ele não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e virou-se para sair. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Pelo menos me diga por quê. Ele parou na porta, mas não se virou. Porque eu não amo mais você. E saiu. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Ela ficou ali, parada no meio da sala, olhando para a porta fechada, para a mesa vazia, para a vida que acabara de desmoronar. Então, lentamente, caminhou até o quarto. Abriu a gaveta. Pegou o teste de gravidez. Olhou para aquelas 2 linhas cor-de-rosa, e algo dentro dela se partiu definitivamente. Rasgou o teste, 1 vez, 2 vezes, até que não fosse mais nada além de pedaços de plástico no chão, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Chorou pela vida que perdeu, pelo amor que morreu, pelo futuro que não existiria mais. Mas no meio daquele choro, enquanto segurava o ventre com as 2 mãos, ela fez uma promessa silenciosa, firme, inabalável.
Ela protegeria aquela criança, criaria aquele filho sozinha, e jamais, jamais deixaria que ele soubesse o quanto o pai os havia desprezado. Ela seria mãe e pai, e tudo o que aquela criança precisasse. E ele nunca saberia, nunca mereceria saber, porque algumas coisas não se perdoam, e algumas feridas não se esquecem. Os dias seguintes foram uma névoa cinzenta. Ela se mudou para um apartamento pequeno no outro lado da cidade, longe de tudo que conhecia, longe das memórias, longe dele. O apartamento tinha apenas um quarto, uma sala acanhada e uma cozinha que mal cabia uma pessoa. As paredes eram brancas e vazias. Não havia quadros, não havia lembranças, apenas o essencial: uma cama, uma mesa, 2 cadeiras. Como se a vida dela tivesse sido reduzida ao mínimo necessário para sobreviver. Mas era dela. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo significava algo. A barriga ainda não mostrava. Mas ela sabia, sentia. Cada enjoo matinal que a fazia correr para o banheiro. Cada tontura que a obrigava a se apoiar nas paredes. Cada mudança sutil no corpo era um lembrete de que não estava mais sozinha. E isso a assustava tanto quanto a confortava. Passava as noites deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado, a mão pousada sobre o ventre. Conversava baixinho com a criança que ainda não tinha rosto, que ainda não tinha nome, mas que já ocupava todo o espaço do seu coração. Vai ficar tudo bem, sussurrava, como se precisasse convencer a si mesma tanto quanto ao bebê. Eu vou cuidar de você, prometo. Mas as contas começaram a chegar. Aluguel, água, luz, comida, remédios, consultas médicas. Tudo pesava sobre os ombros dela como uma montanha que crescia a cada dia. Precisava trabalhar, precisava de dinheiro. O divórcio não lhe garantiu nada além de silêncio e abandono. Ele ficou com tudo: a casa grande, os móveis elegantes, os bens acumulados, a vida confortável que construíram juntos. Ela saiu apenas com as roupas que couberam em 2 malas e a dignidade despedaçada. Voltou para a escola onde trabalhava antes do casamento. O Colégio Alvorada, uma instituição tradicional no centro da cidade, onde passara anos ensinando literatura para adolescentes que sonhavam com vestibulares e futuros distantes. A diretora a recebeu no escritório. Uma mulher de meia-idade, cabelos presos em um coque apertado, óculos na ponta do nariz. O sorriso foi educado, mas os olhos carregavam algo mais. Curiosidade, piedade, julgamento talvez. Ficamos felizes em tê-la de volta, disse, embora o tom não soasse exatamente feliz. Tivemos que contratar um substituto quando você saiu, mas ele não se adaptou. Os alunos reclamaram muito. Ela agradeceu e aceitou. Não tinha escolha. Não tinha luxo de ser exigente. As aulas recomeçaram na segunda-feira seguinte. Sala cheia de adolescentes inquietos, olhares desinteressados, celulares escondidos embaixo das carteiras. Ela tentou retomar o ritmo, falar sobre Machado de Assis, sobre Clarice Lispector, sobre metáforas e simbolismos. Mas algo havia mudado. Não nos alunos. Nela. A voz saía mais cansada. Os gestos eram mais lentos. E no fundo dos olhos havia uma tristeza que não conseguia esconder completamente, por mais que tentasse sorrir. Os corredores da escola eram um campo minado. Professores que a cumprimentavam com simpatia exagerada. Funcionários que desviavam o olhar. E os sussurros. Sempre os sussurros. É ela. Coitada. Ouvi dizer que o marido a deixou do nada. Dizem que ele já está com outra. Pequenas cidades são assim. Nada fica escondido por muito tempo. As histórias se espalham como fogo em palha seca. E a dela era particularmente suculenta para quem gostava de fofoca. Ela fingia não perceber. Fingia que os cochichos não a atingiam. Fingia que estava tudo bem. Mas não estava. À noite, voltava para o apartamento vazio e se deixava desmoronar. Chorava no chuveiro, onde ninguém podia ouvir. Chorava enquanto preparava o jantar que mal conseguia comer. Chorava até não ter mais lágrimas. E então, secava o rosto, deitava na cama, colocava a mão na barriga e recomeçava. Amanhã vai ser melhor, dizia para o bebê. Amanhã vamos ser mais fortes. Semanas se passaram. A barriga começou a crescer, discreta no início, mas cada vez mais presente.
Ela usava blusas largas, casacos mesmo no calor sufocante, qualquer coisa que disfarçasse. Não queria perguntas. Não queria explicações. Não queria que ninguém soubesse que o filho era dele. Porque se soubessem, as perguntas viriam, as suposições, os julgamentos. E ela não tinha forças para lidar com isso. Uma tarde de céu cinzento, ao sair da escola, ela parou no pequeno mercado da esquina. O Empório São João, um lugar modesto, mas bem organizado, onde conhecia os donos desde criança. Precisava de algumas coisas: pão, leite, frutas, café. Coisas simples. Entrou com a cabeça baixa, pegou uma cesta de plástico vermelho e começou a caminhar pelos corredores estreitos. O cheiro de pão fresco vinha da padaria ao fundo. Uma música antiga tocava no rádio. Tudo parecia normal. Até que ela ouviu a voz. Aquela voz. A voz que um dia sussurrou promessas ao pé do ouvido dela. A voz que disse, eu aceito no altar. A voz que, meses atrás, disse, eu não amo mais você, e destruiu tudo. Ela congelou no corredor de laticínios. O coração disparou. As mãos apertaram a alça da cesta com tanta força que os dedos ficaram brancos. O sangue zunindo nos ouvidos. Ele estava ali, no mesmo mercado, a poucos metros dela. E não estava sozinho. Ela virou a cabeça devagar, como se o movimento brusco pudesse denunciá-la. E viu. Havia uma mulher ao lado dele. Jovem, talvez uns anos mais nova que ela. Bonita, com cabelos brilhantes caindo sobre os ombros, sorriso fácil, postura confiante. Ela ria de algo que ele dizia, inclinando a cabeça para trás, os olhos brilhando. E ele sorria de volta. Um sorriso que ela não via há anos. Um sorriso que ele nunca mais lhe deu. Um sorriso que ela pensou ter levado consigo quando partiu. Mas não. Ele estava ali, vivo, radiante, direcionado para outra pessoa. A mulher segurava o braço dele com familiaridade, com intimidade, como se fosse algo natural, cotidiano. E ele não se afastava. Pelo contrário, parecia confortável, parecia feliz. A mão dela voou instintivamente para a barriga, protegendo. O chão se abriu sob os pés dela. O ar faltou. Tudo o que conseguia fazer era ficar ali, paralisada, observando a cena como se fosse um acidente em câmera lenta. Horrível, inevitável, impossível de desviar os olhos. Eles andaram pelo corredor, pegando itens das prateleiras, conversando baixo. Risos leves, toques discretos. Uma intimidade que não se constrói da noite para o dia. E então ele a viu. Os olhos dele encontraram os dela. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou culpa. Ela não soube dizer. Não teve tempo. Porque no segundo seguinte, ele desviou o olhar. Simplesmente desviou. Como se ela fosse invisível. Como se nunca tivessem existido. Como se os anos juntos fossem apenas um borrão insignificante no passado dele. E continuou andando, com a mulher, sorrindo. Ela ficou ali, no meio do corredor gelado, segurando a cesta vazia, tentando lembrar como se respira. Uma funcionária passou por ela, uma senhora de avental que trabalhava ali há décadas. Querida, você está bem? Está pálida. Ela acenou que sim, mas a voz não saiu. Apenas um som estrangulado. Largou a cesta em qualquer prateleira, não importava onde, e saiu. Rápido, tropeçando nos próprios pés. Antes que as lágrimas caíssem. Antes que alguém visse. Antes que desmoronasse ali, no meio do mercado, na frente de todos. A caminhada até o apartamento foi um borrão. Ela não lembrava de ter atravessado as ruas. Não lembrava de ter subido as escadas. Só se deu conta quando estava dentro, com a porta trancada atrás dela. E então desabou. Deslizou pela parede até sentar no chão frio. E finalmente deixou as lágrimas virem. Soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Lágrimas quentes que não paravam de cair. Ele já tinha substituído ela. Já tinha outra pessoa. Alguém mais nova, mais bonita, mais interessante. Talvez sempre tivesse. Talvez por isso o divórcio foi tão frio, tão rápido, tão definitivo. Talvez ela nunca tenha sido nada além de um obstáculo entre ele e a vida que realmente queria. Ela levou a mão à barriga.
agora um pouco mais saliente sob a blusa larga. Não precisa dele, sussurrou para si mesma, para a criança. Nós não precisamos dele. Mas no fundo, doía. Doía de uma forma que ia além do racional. Doía nas entranhas, nos ossos, na alma. Doía saber que foi tão fácil para ele apagar tudo. Tão fácil seguir em frente. Como se ela nunca tivesse importado. Como se tudo o que viveram juntos não significasse absolutamente nada. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Ela evitava sair. Evitava lugares onde pudesse encontrá-lo. Ia direto da escola para casa, sempre pelo caminho mais longo, sempre de cabeça baixa. Mas a cidade era pequena. E o destino, cruelmente irônico. Dias depois, houve uma reunião de pais e mestres na escola. Uma das obrigações que ela mais detestava, mas que fazia parte do trabalho. Pais ansiosos querendo saber se os filhos seriam aprovados. Cobranças, críticas, elogios raros. Ela estava na sala dos professores, organizando papéis, preparando as pastas com os boletins, quando ouviu um grupo de mães conversando no corredor. As vozes vinham altas, descuidadas, como se não se importassem com quem pudesse ouvir. Você viu? O empresário vai se casar de novo. O coração dela parou. Literalmente parou por um segundo antes de disparar descontroladamente. Sério? Tão rápido? Pois é. Com aquela moça bonita, a publicitária da agência Vitória Criativa. Eles estão juntos há meses, pelo visto. Meses? Mas ele não tinha acabado de se divorciar? Uma das mulheres riu. Um riso maldoso, carregado de insinuação. Você acha mesmo que ele esperou o divórcio para estar com ela? O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de conclusões não ditas. Coitada da ex-mulher. Deve ter sido horrível descobrir que foi trocada assim. Ela está trabalhando aqui agora, sabia? Vi ela outro dia nos corredores. Parece um fantasma. Deve estar destruída. Imagina a humilhação de ter que continuar vivendo na mesma cidade. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não podia desmoronar. Não ali. Não na frente de ninguém. Apertou os papéis com tanta força que amassou as bordas. Quando a reunião começou, ela se manteve firme. Falou com os pais, explicou os conteúdos, mostrou os trabalhos dos alunos, sorriu quando necessário. Mas por dentro estava despedaçando. Cada palavra era um esforço. Cada sorriso, uma máscara. Até que, perto do fim da noite, quando achava que conseguiria escapar ilesa, ele entrou. Ela o viu antes que ele a visse. Estava acompanhado da mulher que reconheceu do mercado. A publicitária, linda, elegante, confiante. Uma mão possessiva no braço dele. Eles estavam ali para falar sobre a sobrinha dele, uma aluna da turma de literatura avançada. Ele nem sabia que ela trabalhava ali. Não tinha como saber. Não se importava o suficiente para saber. E quando ele finalmente a viu, quando os olhos dele pousaram nela sentada atrás da mesa de professor, a expressão foi de puro choque. Ela quis desaparecer. Quis que a terra se abrisse e a engolisse. Quis estar em qualquer lugar, menos ali, mas não podia. Tinha que agir como profissional. Tinha que fingir que estava tudo bem, que aquilo não a afetava. Boa noite, ela disse, a voz saindo firme demais para parecer natural. Ele apenas acenou com a cabeça. Não disse nada. A mulher ao lado dele olhou de um para o outro, claramente sentindo a tensão espessa no ar. Vocês se conhecem? Ela perguntou curiosa, os olhos brilhando com interesse. Houve um silêncio incômodo, longo demais. Já nos vimos, ele respondeu cortante. Final. Ela quis gritar. Quis dizer que eles foram casados, que dividiram uma cama, uma casa, uma vida por anos, que ela dedicou cada pedaço de si para aquele casamento, que carregava o filho dele dentro de si naquele exato momento. Mas não disse nada. Apenas indicou as cadeiras com um gesto educado e iniciou a conversa sobre a sobrinha. Foi breve, profissional, distante. Falou sobre as notas, sobre o comportamento exemplar da menina, sobre o futuro promissor. Quando eles finalmente se levantaram para ir embora, a publicitária sorriu para ela. Um sorriso genuíno, simpático. Obrigada. Você é muito atenciosa. É raro encontrar professores tão dedicados. Ela sorriu de volta. Um sorriso que doía nos músculos do rosto.
Um sorriso que custava mais do que qualquer coisa no mundo naquele momento. É meu trabalho. Eles saíram. E ela ficou ali, sentada na cadeira vazia, olhando para a porta por onde ele desapareceu. De novo, sempre desaparecendo, sempre deixando ela para trás. Uma colega de trabalho entrou na sala e notou a palidez do rosto dela, as mãos tremendo sobre a mesa. Você está bem? Ela acenou que sim, mas a voz falhou. A colega se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro dela. Aquele homem, ele é seu ex-marido, não é? Ela não respondeu. Não precisava. A expressão dizia tudo. Eu sei que não é fácil. A colega continuou, a voz baixa, compassiva. Mas você é forte, mais forte do que imagina. E vai superar isso. Vai ver. Ela quis acreditar, quis sentir essa força, mas tudo o que sentia era cansaço. Um cansaço que vinha dos ossos, da alma, de um lugar tão profundo que não sabia se algum dia conseguiria se recuperar completamente. Naquela noite, ao chegar em casa, ela se olhou no espelho embaçado do banheiro. O rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar e fingir que não chorava. O corpo, cansado de carregar tanto peso invisível. Mas então, sentiu um movimento, sutil, leve, como borboletas batendo asas dentro dela. A mão voou para a barriga e sentiu de novo um chute, pequeno, tímido, mas absolutamente real. O filho estava se movendo. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas de dor, eram de algo maior. Algo que ela não conseguia nomear completamente, mas que aquecia o peito de um jeito que há muito não sentia. Oi, ela sussurrou, acariciando a barriga com cuidado, como se pudesse tocar a criança através da pele. Oi, meu amor, você está aí. E naquele momento, algo mudou. Não foi grandioso. Não foi uma revelação divina acompanhada de luz celestial. Foi apenas um clique silencioso dentro dela. Pequeno, mas definitivo. Ela podia se afogar na dor. Podia se deixar destruir pela humilhação, pela traição, pela injustiça brutal de tudo. Ou podia escolher outra coisa. Podia escolher se reerguer. Não por ele. Não pelo que perdeu. Não para provar nada para ninguém. Mas pelo pequeno ser que crescia dentro dela. Pelo filho que precisava de uma mãe forte, inteira, presente. Pelo futuro que ainda podia construir. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, se necessário. Ela olhou para o reflexo no espelho e fez uma nova promessa. Uma promessa diferente da primeira, mas igualmente firme. Não seria mais a mulher que foi deixada. Não seria mais a vítima eterna da história de outra pessoa. Seria a protagonista da própria vida, da própria história. E ele era apenas uma nota de rodapé, um capítulo encerrado, uma página virada. Ela seguiria em frente, nem que fosse passo a passo, nem que fosse tropeçando, nem que fosse em completo silêncio, onde ninguém via as batalhas internas. Mas seguiria, porque agora não era mais só sobre ela. 6 anos depois. A manhã entrou pela janela com uma luz suave, dourada, diferente das manhãs cinzentas de antes. Ela acordou com o som de passos leves no corredor e abriu os olhos antes que a porta do quarto se abrisse. Mãe, posso entrar? Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro. Sempre pode, meu amor. O menino entrou carregando uma folha de papel e lápis de cor. Já estava vestido com o uniforme da escola, o cabelo ainda bagunçado do sono. Sentou-se na beirada da cama e mostrou o desenho que fizera. Olha o que eu fiz antes de você acordar. Ela se apoiou nos cotovelos e observou. Era um desenho de uma casa com 2 figuras na frente. Uma grande, uma pequena, ambas sorrindo. Está lindo. Quem são essas pessoas? Eu e você, na nossa casa. O coração dela apertou daquela forma boa. A forma que a maternidade aperta. É a casa mais bonita que já vi. Ele sorriu satisfeito e guardou o desenho cuidadosamente na pasta onde colecionava todos os seus trabalhos. 6 anos. 6 anos desde que tudo desmoronou. 6 anos desde que pensou que não sobreviveria. Desde que assinou aqueles papéis com lágrimas caindo sobre a tinta. Desde que rasgou o teste de gravidez e jurou que ele nunca saberia. Mas ela sobreviveu.
E mais que isso, reconstruiu. O apartamento agora era diferente, ainda modesto, mas não mais aquele espaço vazio e sufocante dos primeiros dias. Havia vida nas paredes pintadas de cores suaves. Desenhos dele pendurados com orgulho. Estante cheia de livros infantis. Uma pequena mesa onde ele fazia lição de casa. Fotos deles dois em porta-retratos simples espalhados pela sala. Não era luxo, mas era lar. Tomaram café juntos. Ele contava sobre o sonho que teve na noite anterior, algo envolvendo dragões e castelos, com a lógica peculiar dos sonhos infantis. Ela ouvia cada palavra, fazia perguntas, fingia surpresa nos momentos certos. Hoje tem aula de artes. Ele anunciou passando geleia na torrada com concentração exagerada. Vocês vão fazer o quê? A professora disse que é um projeto especial. Desenho livre sobre família. Ele parou e olhou para ela com aqueles olhos enormes e expressivos. Posso desenhar só a gente? A pergunta era inocente, mas carregava peso. Claro que pode. Nós somos uma família, não somos? Somos, ele confirmou voltando à torrada. A melhor família. Ela engoliu o nó na garganta e sorriu. Depois do café, ela o preparou para a escola. Uniforme impecável, mochila nas costas, lancheira na mão. A rotina era reconfortante, previsível, segura. Caminharam juntos até a escola primária, ele tagarelando sem parar sobre tudo e nada. Ele tinha essa capacidade de transformar qualquer coisa comum em aventura épica. Uma formiga carregando migalha virava história de coragem. Uma nuvem no formato estranho virava dragão escondido. Ao chegarem ao portão, ele se virou e a abraçou apertado. Te amo, mãe. Eu também te amo. Mais que tudo nesse mundo. Ele correu para dentro, acenando antes de desaparecer pelo corredor. Ela ficou ali por um momento, observando, o peito apertado de gratidão. Aquele menino era tudo. Tudo o que sobrou do naufrágio. E também tudo o que a salvou. A caminhada até o colégio Alvorada era curta. Ela ainda trabalhava lá, mas muita coisa havia mudado. Não era mais a professora recém-divorciada que todos olhavam com pena. Não era mais a mulher quebrada tentando se manter de pé. Tinha assumido a coordenação do departamento de literatura 2 anos antes, um cargo que trouxe mais responsabilidade, mais horas de trabalho, mas também mais reconhecimento. E um salário que finalmente permitia respirar sem contar cada centavo. Permitia comprar livros para ele sem culpa. Permitia um cinema ocasional. Permitia viver, não apenas sobreviver. A diretora, Helena, havia se tornado mais que chefe ao longo desses anos. Ela foi quem ofereceu a promoção quando todos duvidavam. Quem cobriu plantões quando o menino ficava doente. Quem segurou a mão dela na sala de espera do hospital quando ele nasceu, porque não havia mais ninguém. Quem nunca perguntou sobre o pai. Bom dia. Helena cumprimentou quando ela entrou na sala dos professores, estendendo uma caneca de café fumegante. Você parece cansada. Ele acordou cedo desenhando. Não tive coragem de mandar voltar para a cama. Helena riu. Aquele riso caloroso que a fazia lembrar que ainda havia pessoas boas no mundo. Esse menino e os desenhos dele. Juro que ele tem talento de verdade. Você devia investir nisso. Ele tem 6 anos, Helena. E daí? Talento não tem idade. Já viu os desenhos dele? Tem algo diferente ali. Profundidade. Emoção. Ela sorriu, mas não respondeu. Sabia que Helena estava certa. Havia algo especial na forma como ele via o mundo. Como traduzia em traços e cores coisas que nem mesmo conseguia verbalizar. Os dias seguintes foram normais. Aulas, reuniões, correção de provas. A rotina que ela construiu com cuidado obsessivo. Tudo tinha seu lugar. Tudo tinha sua hora. Controle era segurança. E ela precisava de segurança. No final de semana, ela o levou ao parque municipal. O lugar favorito dele. Balanços, escorregador, área de areia onde construía castelos por horas. Ela sentou no banco de sempre enquanto ele corria, observando de longe. Outras mães estavam ali também. Algumas conversavam em grupos animados. Outras, como ela, apenas observavam os filhos com aquela vigilância constante que é parte da maternidade. Seu filho é muito educado. Ela virou. Uma mulher sentara ao lado dela. Uns 40 anos. Sorriso gentil, cansaço nos olhos que ela reconhecia. Obrigada.
O meu está brincando com ele ali. Não é comum ver crianças dessa idade tão atenciosas, ela observou. Ele estava ajudando um menino menor a subir no escorregador, segurando a mão dele com cuidado. Ele é sensível, ela respondeu, sentindo orgulho apertar o peito. Sempre foi. Conversaram por alguns minutos. Amenidades sobre escolas, rotinas, desafios de criar filhos. Conversas que antigamente ela achava banais, mas que agora a faziam sentir menos sozinha. Parte de algo maior. Quando voltaram para casa, ele estava sujo de areia, cansado, feliz. Fiz 2 amigos novos hoje. 2. Que sorte. Um se chama Pedro. O outro esqueci. Ele deu de ombros com a despreocupação típica da infância. Mas a gente construiu um castelo enorme, com torres e tudo. Ela riu e o ajudou a tirar os sapatos na entrada. Da próxima vez tenta lembrar o nome dos amigos, tá? Tá bom. Naquela noite, depois que ele dormiu, ela ficou na sala com uma xícara de chá. A televisão estava ligada em volume baixo, mas ela não prestava atenção. Apenas observava o apartamento. Os desenhos dele espalhados por toda parte. Os livros empilhados. Os brinquedos organizados em caixas. Não era a vida que ela planejou. Não era a vida que sonhou quando era jovem e acreditava em finais felizes. Mas era a vida dela. E era boa. Era real. Era suficiente. Pensou nele às vezes. No ex-marido. Não com frequência, não mais. A dor aguda havia se transformado em algo mais suave. Uma cicatriz que doía apenas quando o tempo mudava. Será que ele se casou com a publicitária? Será que era feliz? Será que alguma vez, em algum momento desses 6 anos, pensou nela? Balançou a cabeça. Não importava. Não fazia diferença. Aquele capítulo estava selado, arquivado, esquecido. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Na segunda-feira seguinte, algo aconteceu. Ela estava na sala dos professores revisando o cronograma do semestre, quando Helena entrou, agitada, segurando um tablet. Você não vai acreditar. O quê? Lembra do empresário que construiu aquele condomínio novo? O das Torres Horizonte? O coração dela pulou uma batida. As mãos ficaram frias. Ela sabia, claro que sabia. O que tem ele? Vai patrocinar a reforma completa da biblioteca da escola. Doação enorme. E tem mais. Vai estar presente na exposição de arte de fim de ano para a cerimônia oficial de agradecimento. O chão desapareceu sob os pés dela. Ele vai estar aqui? A voz saiu fraca, distante. Sim, a diretoria está em êxtase. É a maior doação que a escola já recebeu. Helena consultou o tablet. A exposição será no mês que vem. Todas as turmas vão participar, incluindo a escola primária. O mundo girou. A escola primária também? Sim. Vai ser uma grande celebração conjunta. Por que você está tão pálida? Eu não estou me sentindo bem. Helena se aproximou preocupada. Quer que eu chame alguém? Não. Só preciso de ar. Ela saiu da sala cambaleando. Foi até o banheiro, trancou-se numa cabine e respirou fundo. 1 vez. 2. Tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Ele viria à escola. A escola onde trabalhava. A escola onde o filho estudava. O filho que ele não sabia que existia. Durante dias, ela tentou se convencer de que tudo ficaria bem. Que era uma escola grande. Que havia centenas de crianças. Que as chances de eles se cruzarem eram mínimas. Mas no fundo sabia. Sabia que o destino tem um senso de humor perverso. A exposição se aproximava. Ele estava cada vez mais empolgado, desenhando todos os dias. Chegava da escola e ia direto para a mesinha dele, concentrado, a língua para fora naquela careta de concentração que a fazia sorrir. O que você está desenhando? Ela perguntou uma noite. Surpresa. Ele respondeu, protegendo o papel com os braços. Você só vai ver na exposição. Nem uma espiadinha? Nem uma espiadinha. Ela riu, mas a inquietação crescia. 1 semana antes da exposição, Helena a chamou na diretoria. Sobre a exposição. Você vai estar lá, certo? Eu estava pensando em... Você é a coordenadora. Precisa estar presente. Helena fez uma pausa. Além disso, o desenho do seu filho foi selecionado como um dos destaques. A professora disse que é extraordinário. O coração afundou. Selecionado? Sim. Você deveria estar orgulhosa.
Segundo ela, é um dos mais emocionantes que já viu em anos de ensino. Ela forçou um sorriso. Claro, estarei lá. Helena a dispensou. Ela saiu com as pernas tremendo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração suave dele no quarto ao lado. Ele ainda dormia com a porta entreaberta. Ainda tinha medo do escuro às vezes. Ainda era criança, apesar de estar crescendo rápido demais. Levantou e foi até o quarto dele. Ficou no batente da porta, observando. A luz do corredor desenhava sombras suaves no rosto dele. Os cílios longos, o nariz delicado, a boca entreaberta no sono. E viu. Viu o que sempre evitou ver, o que sempre negou, o que sempre temeu. Os olhos, a linha do maxilar, o formato das orelhas, a curva do sorriso. Ele se parecia com o pai. Não era óbvio para quem não conhecia, mas estava lá. E quem conhecia o pai veria. Sem dúvida alguma. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Vai ficar tudo bem, sussurrou para o silêncio. Vai ficar tudo bem. Mas não acreditou. O dia da exposição amanheceu claro e ensolarado. Céu azul sem uma nuvem. Ela queria tempestade. Queria dilúvio. Qualquer coisa que cancelasse o evento. Mas o dia estava perfeito. Cruelmente perfeito. Ela vestiu ele com a roupa boa. Ele estava radiante de animação. Hoje é o dia. Você vai ver meu desenho e vai chorar de emocionada. Vou! Vai! Eu sei. Chegaram cedo. O salão da escola estava transformado. Painéis por toda parte exibindo desenhos coloridos. Pais circulavam tirando fotos, elogiando, abraçando os filhos. Ela procurou o desenho dele. E quando o encontrou, o ar sumiu completamente dos pulmões. Era um desenho de duas pessoas, uma mulher e uma criança, de mãos dadas, sob uma árvore cheia de flores, ambas sorrindo. Mas ao lado, desenhado em traços mais fracos, quase fantasmagóricos, havia uma terceira figura, um homem, separado, sozinho, olhando para elas de longe e embaixo, com a caligrafia caprichada dele. Minha família e o pai que eu imagino. As lágrimas vieram sem controle. Ela as enxugou rapidamente, mas não antes que ele percebesse. Você não gostou? A voz dele ficou pequena, insegura. Gostei. É o desenho mais bonito que já vi na vida. Então por que está chorando? Porque às vezes a gente chora quando sente muito amor. Amor demais para caber dentro do peito. Ele pareceu aceitar a explicação. Pegou a mão dela e a puxou para ver outros desenhos. Foi então que ela ouviu. Vozes conhecidas. Riso que reconheceria atravessando multidões. Virou-se devagar, como se o movimento pudesse fazer desaparecer o inevitável. E o viu. Ele estava ali, no meio do salão, mais velho, cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável, mas ainda ele, ainda o homem que ela amou, que a destruiu, e ao lado, a publicitária, agora claramente esposa. Eles conversavam com a diretora, sorrindo, aceitos como heróis generosos. Ela tentou recuar, tentou desaparecer entre os outros pais, mas o destino é implacável. Porque o filho, com a inocência devastadora própria das crianças, apontou para o próprio desenho e gritou orgulhoso. Olha, mãe, todo mundo está olhando o meu! E todo mundo olhou, incluindo ele. Os olhos dele varreram a multidão e pararam nela. Por um segundo eterno, o mundo parou de girar. Ela viu o choque, a confusão, a memória voltando. Então, lentamente, inevitavelmente, o olhar dele desceu. Para a criança ao lado dela, para o menino que segurava sua mão, para o menino de 6 anos que tinha seus olhos. E ela viu o momento exato em que ele entendeu. O momento em que a matemática se resolveu na cabeça dele. O momento em que 6 anos de segredo desmoronaram. O silêncio entre eles era ensurdecedor, mesmo com dezenas de pessoas conversando ao redor. Ela via cada emoção atravessando o rosto dele como ondas violentas. Choque, confusão, descrença. E então, lentamente, compreensão. Ele deu um passo à frente. Apenas um. Mas foi o suficiente para ela instintivamente puxar o filho para mais perto. O menino olhou para cima, sentindo a tensão. Mãe! Está tudo bem, meu amor.
A voz dela saiu mais firme do que imaginava ser possível. Que tal ir ver os outros desenhos com a tia Helena? Como se convocada pelo pensamento, Helena apareceu ao lado deles. Seus olhos inteligentes captaram a situação imediatamente. Vem comigo, campeão. Quero te mostrar uma coisa. Ela estendeu a mão para o menino que hesitou. Mas a mãe, eu já volto. Ela garantiu, forçando um sorriso. Prometo. Ele aceitou a mão de Helena e foi embora, olhando para trás uma vez antes de desaparecer entre as pessoas. E então eles ficaram sozinhos. Sozinhos no meio de uma multidão. Ele se aproximou mais. A esposa alguns passos atrás, claramente confusa com a situação. Precisamos conversar, ele disse a voz rouca. Não temos nada para conversar. Aquele menino... Ele parou, como se as palavras fossem impossíveis de formar. Ele é meu filho, ela cortou, erguendo o queixo. Meu filho. Ele tem meus olhos. Ele tem os olhos dele. A esposa dele se aproximou, tocando o braço dele com cautela. Querido, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Não tirou os olhos dela. Quantos anos ele tem? Isso não é da sua conta. Quantos anos? A voz dele subiu, atraindo olhares curiosos. Ela deu um passo à frente. Pequeno, mas deliberado. E quando falou, a voz era baixa, controlada, letal. Você perdeu o direito de fazer perguntas 6 anos atrás, quando colocou aqueles papéis na minha frente, quando disse que não me amava mais, quando me tratou como se eu fosse nada. Eu não sabia porque não quis saber, porque não se importou o suficiente para perguntar, para olhar para trás uma única vez. Ele passou a mão pelo cabelo, o gesto que ela reconhecia como sinal de estresse. Você deveria ter me contado. Ela riu, um som sem humor. Contar? Eu ia contar. Estava prestes a contar quando você entrou pela porta com um advogado e papéis de divórcio. Quando me humilhou. Quando me jogou fora como lixo. A esposa dele ficou pálida. Vocês foram... casados? Ninguém respondeu. Ele deu mais um passo, a voz saindo quase em súplica. Por favor, precisamos conversar. Com calma. Sem o quê? Sem testemunhas? Sem a nova família? Ela olhou para a mulher ao lado dele. Sem a pessoa por quem você me trocou antes mesmo de assinar o divórcio. A esposa dele recuou, os olhos arregalados. Como você, cidade pequena. Memórias longas. Vocês não foram exatamente discretos. Ele fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente ali. Algo que ela não via há muito tempo. Vulnerabilidade. Eu sei que fui. Eu sei que não fui justo. Mas se aquele menino é meu filho, eu tenho o direito... Você não tem direito nenhum. A voz dela era aço. Direitos se constroem. Se ganham. Você construiu o quê? Ganhou o quê? Você o abandonou antes mesmo dele nascer. Eu não sabia que ele existia. E cuja culpa é isso? O silêncio caiu novamente. Pesado. Sufocante. A esposa dele tocou seu braço novamente, mais firme dessa vez. Vamos embora. Isso não é hora nem lugar. Mas ele não se mexeu. Apenas olhou para ela com uma intensidade que a fazia querer recuar. Mas ela não recuou. Não mais. Eu quero conhecê-lo, ele disse finalmente. Eu preciso conhecê-lo. Não. Você não pode me impedir de... Posso, e vou. Ela cruzou os braços. Ele tem uma vida boa, estável, feliz. Eu não vou deixar você entrar e destruir isso. Eu sou o pai dele. Você é um estranho, um doador biológico. Pai é quem está presente, quem acorda de madrugada quando ele tem pesadelo, quem seca as lágrimas, quem ensina, protege, ama. Você não é nada disso. A esposa dele puxou seu braço com mais insistência. Chega, as pessoas estão olhando. Era verdade. Pequenos grupos se formavam ao redor, disfarçando a curiosidade. Ela reconheceu alguns professores, alguns pais. Os sussurros começariam antes mesmo de saírem dali. Ele percebeu também. Respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Isso não acabou, ele disse baixo. Acabou há 6 anos. Você que não percebeu. Ele a encarou por mais um longo momento. Então virou e saiu. A esposa praticamente o arrastando. Ela ficou ali, de pé, observando até eles desaparecerem pela porta.
Só então suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede, respirando fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Helena apareceu ao lado dela em segundos. Você está bem? Não, mas vou ficar. Quem era aquele homem? Ninguém importante. Helena não pareceu acreditar, mas não pressionou. Ele está procurando por você. Quer saber se pode comer o brigadeiro da mesa? Ela fechou os olhos e forçou um sorriso. Vamos, antes que ele coma a mesa inteira. Pelo resto da tarde, ela se manteve perto do filho. Ele comeu brigadeiro, mostrou seu desenho para pelo menos 20 pessoas diferentes, brincou com outras crianças, estava feliz, alheio, protegido, e ela faria de tudo para mantê-lo assim. Naquela noite, depois que ele dormiu, ela sentou na varanda do apartamento com uma xícara de chá esquecida entre as mãos. A cidade estava quieta, luzes piscando ao longe, céu escuro sem estrelas. Ele queria conhecer o filho. Claro que queria. Agora, depois de 6 anos, depois que todo o trabalho duro estava feito, depois que as noites sem dormir passaram, depois que ela reconstruiu tudo do zero, agora ele aparecia querendo direitos. O celular vibrou. Um número desconhecido. Ela hesitou, então atendeu. Alô? Sou eu. Ela reconheceu a voz imediatamente. Deveria desligar. Deveria bloqueá-lo, mas não fez. Como conseguiu meu número? Não importa. Precisamos conversar. Já conversamos. Não, hoje foi muita coisa. Preciso entender. Entender o quê? Você entendeu perfeitamente. Você tem um filho. Parabéns. Agora pode voltar para sua vida e fingir que não sabe, como fez esses 6 anos todos. Eu não estava fingindo. Eu realmente não sabia, porque não quis saber. Ele suspirou do outro lado da linha. Um som cansado. Você está certa. Sobretudo, eu fui horrível, fui covarde, fui cruel. Eu sei disso agora. Saber não muda nada. Mas eu quero mudar. Quero compensar. Não existe compensação. Não existe volta. Existe apenas seguir em frente. E nós já estamos seguindo. Sem você. Por favor. A voz dele quebrou. Só me deixe conhecê-lo. Uma vez. Só uma vez. Para quê? Para assustar ele? Para confundir? Ele tem 6 anos. Ele mal entende porque outras crianças têm pai e ele não. Como você acha que ele vai reagir se você aparecer do nada? Então me deixe fazer parte da vida dele. Devagar. No tempo dele. Não. Por quê? Por orgulho? Por vingança? Por proteção. Porque ele é meu filho e eu vou protegê-lo de qualquer coisa que possa machucá-lo. Inclusive você. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Eu poderia ir à justiça. Ele disse finalmente. Poderia exigir teste de paternidade. Poderia. Ela manteve a voz firme. E eu lutaria. Com cada grama de força que tenho. Com cada centavo que posso juntar. E no final, mesmo se você ganhasse, o que você teria? Um filho que te odeia? Um filho que sabe que você só apareceu porque foi forçado? Não seria assim. Seria exatamente assim. Porque criança sente, criança sabe. E ele saberia que você não o quis, que me abandonou quando ele estava no meu ventre, que construiu uma vida nova e feliz enquanto a gente lutava para sobreviver. Eu não sabia. Pare de dizer isso. Ela finalmente perdeu a compostura. Você não sabia porque não quis saber, porque foi mais fácil me apagar da sua vida e seguir em frente. Então não venha agora com culpa e arrependimento quando é conveniente para você. Ela desligou, jogou o telefone no sofá e cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas vieram. Finalmente. Lágrimas de raiva, de medo, de exaustão, mas também de algo mais. Algo que a surpreendeu. Poder. Pela primeira vez desde que ele entrara pela porta com aqueles papéis de divórcio, ela tinha o poder. Ela que controlava a situação. Ela que decidia. E percebeu que ele sabia disso. Por isso a ligação. Por isso a súplica. Por isso a vulnerabilidade. Ele precisava dela agora. E isso mudava tudo. Secou as lágrimas e pegou o telefone de volta. Havia várias mensagens dele. Por favor, não desligue. Podemos conversar pessoalmente? Eu só quero uma chance. Ela digitou uma resposta. Apenas uma. Preciso pensar. Não me procure. Quando eu decidir, eu te procuro.
e bloqueou o número. Entrou no quarto do filho. Ele dormia tranquilo, abraçado no urso de pelúcia surrado que a acompanhava desde bebê. Ela se sentou na beirada da cama e observou. Aquele menino era tudo, tudo o que importava. E ela faria qualquer coisa para protegê-lo. Mas uma pergunta começava a crescer na mente dela. Uma pergunta que não queria fazer, mas que não conseguia ignorar. Seria justo privá-lo de conhecer o pai? Mesmo que esse pai não merecesse? Mesmo que esse pai tivesse falhado completamente? Ela não sabia a resposta. Não ainda. Mas sabia uma coisa. Dessa vez, ela que decidiria. Ela que controlaria. Ela que teria a última palavra. Porque poder, ela aprendeu, não é sobre gritar mais alto ou ter mais dinheiro. Poder é sobre escolha. E agora, finalmente, a escolha era dela. 2 semanas se passaram desde a exposição. 2 semanas de silêncio pesado, de decisões adiadas, de noites sem dormir. Ela bloqueou o número dele, mas as mensagens encontravam outros caminhos. E-mails, cartas deixadas na secretaria da escola. Até flores uma vez, que ela jogou no lixo sem abrir o cartão. Ele não desistia. E isso a assustava tanto quanto a tentava. O filho percebia que algo estava diferente. Crianças sempre percebem. Mãe, você está triste? Ele perguntou uma manhã enquanto tomavam café. Não, meu amor. Só cansada. Mentira. Você fica olhando pro nada. E não ri das minhas piadas. Ela forçou um sorriso. Suas piadas são terríveis. São sim, ele concordou orgulhoso. Mas você sempre ri. Ela o puxou para um abraço apertado. Desculpa, prometo rir da próxima, mesmo que seja ruim. Vai ser ruim, ele garantiu. Mas engraçado. Naquela tarde, Helena a chamou em seu escritório. A expressão era séria. Precisamos conversar. Sobre o quê? Helena deslizou um envelope pela mesa. Papel timbrado. Nome de escritório de advocacia impresso no topo. O coração dela afundou. O que é isso? Chegou hoje. Endereçado a você. Vim avisar antes que a secretária entregasse. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Leu. Solicitação formal de teste de paternidade. Pedido de regulamentação de visitas. Termos jurídicos que dançavam na página, mas que ela entendia perfeitamente. Ele estava indo à justiça. Não. Ela sussurrou. Não, não, não. Helena se levantou e contornou a mesa, colocando as mãos nos ombros dela. Respira. Só respira. Ele não pode fazer isso. Não pode simplesmente... Pode. E está fazendo. As lágrimas vieram quentes, furiosas. Eu disse a ele. Avisei que se ele fizesse isso, eu lutaria. Que machucaria o menino. E você vai lutar, mas agora precisa de um advogado. Não tenho dinheiro para advogado. Mal consigo pagar as contas. Helena apertou seus ombros. A gente encontra um jeito. Sempre encontra. Mas a voz dela não soava tão confiante quanto as palavras. Naquela noite, ela sentou com o filho para jantar. Ele tagarelava sobre a aula de ciências, sobre como aprendeu que as plantas respiram, sobre como queria ter uma planta carnívora. E ela apenas acenou, sorrindo nos momentos certos, mas a mente estava longe, em audiências, em juízes, em homens de terno decidindo o destino do filho dela. Mãe? Você não está ouvindo. Desculpa, meu amor. Estava pensando no trabalho. Ele a observou com aqueles olhos grandes e perceptivos. Você está mentindo de novo. Ela suspirou. Às vezes adultos mentem para proteger as pessoas que amam. Mas mentir é errado. É. Mas às vezes a verdade machuca mais. Ele pensou sobre isso por um momento. Então a verdade pode ser ruim? Às vezes. Tipo o quê? Ela olhou para ele, para aquele rosto inocente, e percebeu que não podia mais protegê-lo de tudo. Não dessa vez. Lembra do desenho que você fez? Da exposição? O da família? Claro. Você desenhou um pai. Um pai que você imagina. Ele acenou de repente mais quieto. Você já me perguntou sobre seu pai algumas vezes. E eu sempre disse que era complicado. Você disse que ele foi embora antes de eu nascer. Sim, mas não foi exatamente assim. Ela respirou fundo. Ele não sabia que você existia. Os olhos dele arregalaram. Por quê? Porque as coisas entre a gente terminaram antes de eu saber que você estava na minha barriga.
Mas você podia ter contado depois. Podia. Mas estava com raiva, e machucada, e com medo. Medo de quê? De que ele não quisesse você. E eu não suportaria ver isso acontecer. O menino ficou quieto por um longo momento. Então perguntou com uma voz pequena: Ele sabe agora? Sabe. E ele quer me conhecer? Ela fechou os olhos. A verdade era uma lâmina. Quer. Então por que você não deixa? Porque tenho medo que ele te machuque. Que ele entre na sua vida e depois vá embora de novo. E eu não quero que você sinta a dor que eu senti. Ele a observou com uma maturidade que não deveria existir em uma criança de 6 anos. Mas a decisão não é sua, mãe. É minha também. As palavras a atingiram como um soco. Você tem razão. Ela sussurrou. Tem toda a razão. Eles terminaram o jantar em silêncio. Mais tarde, ela o colocou na cama e ficou sentada ao lado dele até adormecer. E percebeu que estava perdendo. Não no tribunal, mas em algo muito mais importante. Estava perdendo o direito de decidir sozinha. Os dias seguintes foram um borrão. Ela procurou advogados, todos caros demais. Alguns ofereceram desconto, mas ainda assim fora de alcance. Helena tentou ajudar, oferecendo emprestar dinheiro, mas ela recusou. Já devia demais à amiga. Não podia aceitar mais. Uma semana depois, ela recebeu outra carta. Desta vez, não do advogado, dele. Abriu com mãos trêmulas. A letra era dele. Ela reconheceria em qualquer lugar. Eu sei que você me odeia. Tenho direito ao seu ódio. Mereci cada grama dele. Mas isso não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre ele. Contratei o advogado porque você não me respondia. Porque estava desesperado. Mas eu não quero uma guerra judicial. Não quero traumatizar nosso filho com audiências e juízes. Quero apenas uma chance. Uma conversa. Não com ele. Não ainda. Com você. Me encontre. Por favor. Podemos decidir isso juntos como adultos, como pais. Ele merece isso. Merece ter 2 pais tentando fazer o melhor por ele. Não 2 inimigos destruindo um ao outro. Por favor. Ela leu a carta 3 vezes. Depois a amassou e jogou no lixo. Mas meia hora depois, estava tirando-a do lixo e alisando o papel. Naquela noite, ela desbloqueou o número dele e digitou uma mensagem. Amanhã. Café em frente à escola. 14 horas. 20 minutos. Nada mais. A resposta veio em segundos. Estarei lá. Ela mal dormiu. Ensaiou na cabeça tudo o que diria. Tudo o que cobraria. Todas as condições que imporia. Mas quando o viu sentado na mesa do fundo do café, tudo evaporou. Ele estava diferente. Mais magro. Olheiras profundas. Mãos inquietas sobre a xícara vazia. Ela se sentou sem cerimônia. 20 minutos. Obrigado por vir. Não me agradeça. Só quero resolver isso. Ele acenou. Respirou fundo. Eu quero retirar o processo. Ela piscou surpresa. O quê? O processo judicial. Vou retirar. Você estava certa. Não é o caminho. Então por que entrou com ele? Porque estava desesperado. Porque você me bloqueou. Porque não sabia mais o que fazer. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas não quero que ele cresça sabendo que o pai teve que processá-lo para conhecê-lo. Ela não disse nada. Apenas esperou. Eu estraguei tudo. Ele continuou, a voz quebrando. Com você. Com nosso casamento. Eu fui cego, egoísta, cruel. E agora estou pagando o preço. Você está pagando? A voz dela era gelo. Eu que paguei. Cada noite sem dormir. Cada conta que mal conseguia pagar. Cada vez que ele perguntou por que não tinha pai. Eu sei. E nunca vou conseguir compensar isso. Nunca. Ele a encarou. Mas ele existe. E eu não posso fingir que não. Você conseguiu por 6 anos. Porque não sabia. Mas agora sei. E não consigo pensar em outra coisa. Não durmo. Não trabalho direito. Só penso nele. No que perdi. No que nunca tive. Isso é culpa. Não é amor. Talvez. Mas é real. E está me destruindo. Ela o observou. Realmente observou. E viu algo que não esperava. Viu um homem quebrado. E sua esposa? Ela perguntou. Ele desviou o olhar. Está processando tudo. Não está fácil para ela também. Imagino que descobrir que o marido tem um filho secreto seja difícil mesmo. Não foi secreto. Foi desconhecido. É diferente. Para você. Para ela dá no mesmo. Silêncio caiu entre eles. Pesado.
cheio de história. O que você quer? Ela perguntou finalmente. De verdade. Não legalmente. Não no papel. O que você realmente quer? Ele a encarou. Quero conhecer meu filho. Quero saber seu nome, suas coisas favoritas, seus medos, seus sonhos. A voz dele falhou. Quero saber se ele ri como eu, se tem meus gestos, se... Ele parou, engolindo em seco. Quero recuperar 6 anos em qualquer tempo que você me der. Ela sentiu algo se mover dentro dela. Não perdão. Ainda não. Mas talvez o começo de algo parecido. Ele perguntou sobre você. Ela admitiu baixinho. Os olhos dele brilharam. Perguntou? Depois que eu contei que você sabia. Perguntou se você queria conhecê-lo. E o que você disse? Disse a verdade. Que você queria. E ele? O que ele disse? Ela hesitou. Depois suspirou. Disse que a decisão não era só minha. Que era dele também. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma única lágrima que ele não tentou esconder. Ele parece incrível. É, porque eu fiz questão que fosse. Eu sei. Ele limpou o rosto. E eu nunca vou te agradecer o suficiente por isso. Ela se levantou. Os 20 minutos acabaram. Espera. Vou pensar. Sobre tudo. Sobre você conhecê-lo. Mas será no meu tempo. Nos meus termos. E se em algum momento você o machucar, desapareço com ele e você nunca mais nos encontra. Entendeu? Ele acenou se levantando também. Entendi. E eu aceito. Qualquer coisa. Qualquer condição. Ela o encarou por um último momento. Ele se chama Gabriel. E gosta de desenhar. E tem medo do escuro. E adora brigadeiro. Sua voz suavizou sem querer. E tem o sorriso mais lindo do mundo. Ela virou e saiu antes que ele pudesse responder. Antes que as lágrimas dela caíssem. Naquela noite, ela sentou com o filho. Lembra que você disse que a decisão era sua também? Ele acenou curioso. Então, preciso que você decida algo importante. Seu pai quer te conhecer, mas só se você quiser. Não precisa decidir agora. Pode pensar o quanto quiser. Mas quando decidir, eu vou respeitar. Ele pensou por um longo momento. Então perguntou. Ele é legal? Não sei. Não mais. Ele mudou. Ou talvez eu que mudei. Mas ele parece querer tentar. E se eu não gostar dele? Então ele vai embora. Prometo. Ele balançou a cabeça devagar. Tá, eu quero conhecer. Mas você fica junto, tá? Sempre. E ali, naquele momento simples e devastador, ela percebeu. Havia perdido o controle novamente. Mas dessa vez, não foi tirado dela. Foi dado. Livremente. Porque essa era a única forma de realmente proteger o filho. Deixando-o escolher. Deixando-o crescer. Deixando-o viver. Mesmo que isso significasse deixá-lo cair. E talvez se machucar. Porque era isso que amor verdadeiro fazia. Soltava. O parque estava quase vazio naquela manhã de sábado. Apenas algumas crianças brincando ao longe, pais distraídos em bancos, o som suave do vento nas árvores. Ela chegou cedo, de mãos dadas com o filho. Ele estava quieto, mais quieto que o normal. Vestia a camisa favorita, aquela com desenho de foguete, e segurava um caderno de desenhos contra o peito. Você está nervoso? Ela perguntou baixinho. Ele acenou. Olhos grandes fixos no chão. Eu também estou. Mas vou ficar aqui o tempo todo, tá? Se você quiser ir embora a qualquer momento, a gente vai. Promete? Prometo. Ela o guiou até um banco próximo ao playground. Sentaram lado a lado. A mão dele procurou a dela automaticamente. Pequena, quente, trêmula. Então, ela o viu. Caminhando pela trilha de pedras, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Parou a alguns metros de distância quando os avistou. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Ela respirou fundo e se levantou, puxando o filho consigo. Gabriel, ela disse suavemente. Este é seu pai. A criança ergueu os olhos. Observou o homem à sua frente com curiosidade cautelosa. E ele olhou de volta, os olhos brilhando de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Oi, o homem sussurrou, a voz rouca. Oi, Gabriel. O menino não respondeu. Apenas apertou a mão da mãe com mais força. Ela sentiu a hesitação dele, a insegurança, e se agachou na altura dos olhos do filho. Lembra que conversamos? Você pode dizer o que quiser.
Perguntar o que quiser, ou não dizer nada. Está tudo bem. O menino acenou devagar. Então, olhando para o homem, perguntou: por que você foi embora? A pergunta caiu como uma bomba. Simples, inocente, devastadora. Ele piscou, claramente não esperando isso logo de cara. Olhou para ela, buscando ajuda, mas ela apenas devolveu o olhar. Isso era entre eles dois agora. Ele se agachou também, ficando na mesma altura da criança. Eu não sabia que você existia. Por quê? Porque seu pai foi um tolo. A voz dele falhou. Porque eu machuquei sua mãe. E fui embora antes de saber que você estava vindo. Mas você podia ter voltado. Podia. Deveria. Mas não voltei. E isso foi o maior erro da minha vida. O menino processou isso em silêncio. Então perguntou: você é casado? Ele hesitou. Sou. Ou era. Não sei mais. A resposta confusa deixou a criança franzindo a testa. Minha mãe diz que, quando a gente ama alguém, a gente sabe. A frase atingiu como uma flecha. Ele fechou os olhos por um segundo. Sua mãe está certa. Sua mãe está sempre certa. Gabriel olhou para ela, buscando confirmação. Ela sorriu encorajadora, embora o coração estivesse apertado. Quer sentar? Ela sugeriu, apontando para o banco. Eles se sentaram. Ela no meio. O filho de um lado. Ele do outro. Uma distância segura, civilizada, dolorosa. Você gosta de desenhar? Ele tentou, a voz ansiosa. O menino acenou. Posso ver? Gabriel hesitou. Depois abriu o caderno. Folheou até uma página específica e mostrou. Era um desenho de uma casa, 2 figuras na frente, uma árvore ao lado, flores coloridas. Está lindo? Você desenha muito bem. Eu sei. Minha mãe sempre diz. Algo na forma como ele disse, minha mãe, com tanto orgulho e propriedade, fez o homem fechar os olhos novamente. Ela deve dizer porque é verdade. Ela me ensinou a misturar as cores e a fazer sombras. Olha, ele apontou para detalhes no desenho. Essa sombra aqui embaixo da árvore. Ela disse que tudo tem sombra quando o sol bate. Ela te ensinou bem. O menino folheou mais algumas páginas, mostrando outros desenhos. Cada um com uma história, cada um com uma lembrança. E em cada história, cada lembrança, ela estava presente. Sempre ela. E ele percebeu. Ela viu o momento exato em que ele percebeu. Não tinha espaço para ele ali. Não naqueles 6 anos. Não naquelas memórias. Ele era um estranho tentando entrar em uma história já escrita, já completa. Eu perdi tudo. Ele sussurrou, mais para si mesmo que para alguém. O quê? O menino perguntou. Nada. Só... Estava pensando alto. Ela decidiu intervir. Gabriel, por que você não vai brincar um pouco? Só 10 minutos. Eu fico aqui olhando. Mas... Está tudo bem. Eu estou bem. Ele hesitou, depois acenou e correu para o balanço. Ela o observou até ter certeza de que estava longe o suficiente para não ouvir. Então virou para o ex-marido. Ele não te conhece, ela disse baixo. Você percebeu, né? Percebi. Não é culpa dele, nem minha. É consequência. Eu sei. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então ele perguntou. Qual foi a primeira palavra dele? Mamã. Com 4 meses. E o primeiro passo? 11 meses. Ele caiu e levantou sozinho. Nem chorou. O primeiro dia de escola? Chorou. Mas não porque estava com medo. Porque não queria me deixar sozinha em casa. Cada resposta era uma lâmina. Cada lembrança, uma perda. Você estava lá para tudo, ele disse, a voz quebrando. Para cada momento. E eu? Você estava construindo outra vida, com outra pessoa, que está acabando. Ele passou as mãos pelo rosto. Ela pediu um tempo, disse que precisa pensar se consegue lidar com isso. Com ele, com você, com o passado que voltou. Ela não sentiu satisfação, nem vingança, apenas uma tristeza estranha e distante. Sinto muito. Não sinta. Eu mereço. Tudo isso é o que eu mereço. Ele olhou para ela. Mas ele não merece pagar pelo que eu fiz. Ele não está pagando. Ele tem uma vida boa, feliz, completa, sem pai, com a mãe que vale por 2. O orgulho na voz dela era inegável e justificado. Ele olhou para o filho no balanço.
A criança balançava as pernas, subindo cada vez mais alto, rindo sozinho. Ele se parece comigo, ele sussurrou. Tem seus olhos, seu sorriso, seu jeito de franzir a testa quando está concentrado. Mas é todo você, a coragem, a força, a forma de amar sem medo. Ela não respondeu. Não havia o que dizer. Eu queria compensar, ele continuou. Queria recuperar o tempo perdido. Mas não dá, né? Não existe volta. Só existe agora. E agora eu sou um estranho para meu próprio filho. Não precisa ser para sempre. Se você quiser fazer parte da vida dele, pode. Devagar. No tempo dele. E você? Você quer que eu faça parte? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que é certo para ele. E talvez ter um pai imperfeito seja melhor que não ter pai nenhum. Não sei. Ainda estou descobrindo. Você é incrível. Sempre foi. E eu fui idiota demais para ver. Você foi. Mas reclamar não muda nada. Só seguir em frente muda. O menino voltou correndo, as bochechas rosadas do vento. Mãe, você viu como eu fui alto? Vi. Você é corajoso. Ele sorriu orgulhoso e olhou para o homem. Você vai embora agora? A pergunta era casual, sem peso emocional. Apenas curiosidade infantil. Mas doeu. Doeu de uma forma que ela viu no rosto dele. Só se você quiser. Ele respondeu baixinho. O menino deu de ombros. Tanto faz. Mas se ficar, pode me empurrar no balanço? Minha mãe sempre empurra. Mas ela disse que está cansada hoje. Ela não tinha dito isso. Mas entendeu o que o filho estava fazendo. Dando uma chance. Do jeito dele. No tempo dele. Eu adoraria. Ele respondeu, a voz embargada. Eles caminharam até o balanço. Ela ficou no banco, observando de longe. O filho sentou. Ele começou a empurrar. Devagar no início, depois com mais confiança. E o menino ria. Ria alto, livre, sem peso. Mas não chamou ele de pai. Não disse nada especial. Apenas mais alto, e de novo, e olha como eu vou longe. E ela percebeu que era isso. Era só isso que ele poderia ter agora. Momentos pequenos, migalhas de paternidade. Porque os grandes momentos, os importantes, já tinham acontecido. E ele não estava lá. Depois de meia hora, ela se levantou e se aproximou. Está na hora de irmos. O menino pulou do balanço. Já? Já. Temos que passar no mercado. Ele fez biquinho, mas aceitou. O homem se agachou na frente dele. Posso te ver de novo? O menino olhou para a mãe. Ela acenou. Se eu quiser. Só se você quiser. Tá. Talvez. Não sei. E aquilo foi tudo. Não houve abraço. Não houve te amo. Não houve promessas. Apenas talvez. Ela pegou a mão do filho e começaram a caminhar. Depois de alguns passos, o menino virou. Ei! Ele parou e olhou para trás. Você pode vir no meu aniversário? Se quiser. Vai ter bolo. O rosto dele se iluminou. Eu adoraria. Quando é? Minha mãe te conta. E virou de volta, puxando ela pelo braço. Vamos, mãe. Você prometeu sorvete depois do mercado. Ela sorriu e o seguiu. Mas antes de virar a esquina, olhou para trás uma última vez. Ele estava lá, parado no meio do parque, observando-os partir. E ela viu. Viu um homem quebrado. Um homem que finalmente entendia o peso das próprias escolhas. Um homem que teria que viver o resto da vida sabendo que tinha um filho, mas que sempre seria apenas uma nota de rodapé na história dele. E percebeu que não sentia raiva mais. Não sentia ódio. Nem mesmo satisfação pela justiça poética que se desenrolava na frente dela. Sentia apenas paz, porque ela venceu. Não na guerra, mas na vida. Construiu algo lindo de ruínas. Criou um ser humano incrível sozinha. Provou que não precisava dele. Nunca precisou. E isso, ela percebeu, era a maior vitória de todas. Naquela noite, depois que o filho dormiu, ela recebeu uma mensagem dele. Obrigado por hoje. Não mereço sua generosidade, mas sou grato por ela. Vou depositar uma quantia na sua conta amanhã. Para a criança. Não é compensação. Apenas responsabilidade que deveria ter assumido há 6 anos. E se você permitir, gostaria de continuar vendo ele. Não quero ser o pai número 1. Só quero estar presente. No que for possível. No que ele permitir.
Ela leu a mensagem várias vezes. Depois respondeu apenas: tudo bem, mas lembre-se, ele escolhe, sempre. Se em algum momento ele não quiser mais te ver, você aceita. Sem processos, sem brigas, sem drama. Aceito, prometo. Ela guardou o celular e foi até o quarto dele. Sentou na beirada da cama e observou. Aquele menino era tudo. Tudo o que importava. Tudo o que valia. E ela o protegeu. Do abandono, da dor, da rejeição. Mas agora estava soltando. Aos poucos. Com cuidado. Deixando ele decidir. Deixando ele escolher. Porque esse era o amor verdadeiro. Não segurar com força, mas deixar ir quando necessário. E confiar que tudo o que ela plantou nele, amor, força, dignidade, seria suficiente para guiá-lo. Sempre. 1 ano e meio depois, a primavera havia chegado com força, enchendo a cidade de cores que por muito tempo ela não conseguia ver. Mas agora via. Via tudo. As flores nas calçadas, o céu absurdamente azul, a forma como a luz entrava pela janela da sala e desenhava padrões no chão. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu os passos descendo o corredor. Já não eram mais passinhos de criança pequena. Eram passos mais firmes, mais longos. Ele estava crescendo rápido demais. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que eu voava. Voava para onde? Não sei. Só voava. Era legal. Ela sorriu e colocou o prato na frente dele. Ovos mexidos, torradas, frutas. Ele comeu com apetite, contando entre garfadas sobre o projeto de ciências da escola, sobre como aprendeu a fazer um vulcão de bicarbonato. E hoje é o dia da apresentação. Ele anunciou. Você vai, né? Claro que vou. Não perderia por nada. E o... Ele hesitou, a palavra ainda estranha na boca. O pai também disse que vai. Ela acenou, mantendo a expressão neutra. Se ele disse que vai, vai. E ia. Ele sempre ia quando prometia. Ela tinha que admitir isso. Nesses 18 meses, ele cumpriu cada promessa, cada visita agendada, cada telefonema combinado, cada aniversário, cada apresentação escolar. Nunca faltou, mas também nunca exagerou. Nunca tentou forçar. Nunca tentou comprar o afeto do filho com presentes caros ou promessas vazias. Apenas aparecia, consistentemente, respeitosamente. E aos poucos, muito aos poucos, o filho começou a aceitar. Não com entusiasmo, não com a emoção que ela via quando ele falava dela, mas com uma aceitação tranquila, quase madura demais para a idade. Você gosta dele? Ela perguntou cuidadosamente. O menino pensou antes de responder. Não sei, ele é legal, mas é estranho. Tipo um tio que você vê às vezes, sabe? Entendo. Não é ruim, só é diferente. Ele tomou de um gole de suco. Mas você continua sendo a melhor, tá? Ela riu e bagunçou o cabelo dele. Obrigada. Você também é o melhor. Mais tarde, enquanto se arrumavam para sair, ela recebeu uma mensagem. Era de Helena. Confirmado para amanhã, 10 horas. Traga o currículo atualizado. Acho que você vai gostar da proposta. Ela sorriu. Após anos de dedicação, finalmente havia recebido uma oferta para coordenar o programa de literatura de toda a rede de escolas da região. Mais responsabilidade, mais desafios e um salário que finalmente permitiria respirar com folga. Mãe, você está sorrindo para o celular? O filho observou com aquele olhar perspicaz. Tá conversando com alguém? Estou. Com a tia Helena. Só isso? Só isso. Ele a observou por mais um momento. Depois deu de ombros e voltou a amarrar o tênis. Ela guardou o celular e terminou de se arrumar. Não havia ninguém. Não ainda. Houve alguns jantares, alguns cafés, alguns começos tímidos que não foram adiante. Não porque os homens não fossem interessantes, mas porque ela estava bem sozinha. Melhor que bem. Estava plena. E quando o certo aparecesse, se aparecesse, ela saberia. Mas não estava procurando. Não estava esperando. Estava apenas vivendo. Chegaram à escola com 15 minutos de antecedência. O auditório já estava cheio de pais, crianças correndo, professores tentando organizar o caos. Vou deixar meu projeto no palco, ele disse. Você fica aqui? Fico.
Ela encontrou 2 assentos juntos no meio da plateia. Sentou e observou o movimento ao redor. Reconheceu alguns rostos. Alguns pais que conhecia das reuniões. Algumas professoras amigas. Com licença, esse lugar está ocupado? Ela virou. E lá estava ele. Mais velho. O cabelo grisalho mais evidente. Olheiras menores que da última vez. Mas ainda com aquela expressão cuidadosa, quase tímida, de quem sabe que não tem direito de estar ali, mas foi convidado mesmo assim. Está livre, ela respondeu. Ele sentou, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Obrigado por avisar sobre a apresentação. Eu prometi que avisaria. E ele perguntou se você viria. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa. Talvez até alegria contida. Ele perguntou? Perguntou. Eles ficaram em silêncio confortável enquanto esperavam o início. Então ele disse baixinho. Ela assinou os papéis. O divórcio. Foi finalizado semana passada. Ela o encarou. Sinto muito. Não sinta. Foi o certo. Ela merecia alguém que a amasse completamente. Sem fantasmas do passado. Sem culpa carregada como peso morto. Mesmo assim, divórcio é difícil. Você sabe melhor que ninguém. Ela não respondeu. Mas dessa vez foi diferente. Ele continuou. Dessa vez foi conversa. Foi respeito. Foi reconhecer que algumas coisas simplesmente não funcionam. E tudo bem. Você cresceu. Você me ensinou. Ela ia responder quando as luzes diminuíram. A diretora subiu ao palco e começou a apresentação. Uma criança após a outra mostrou seus projetos. Vulcões de bicarbonato, maquetes do sistema solar, experiências com plantas. Cada uma explicando com a seriedade exagerada das crianças que querem impressionar os pais. E então foi a vez dele. Subiu ao palco carregando um cartaz grande. Ficou na frente do microfone um pouco nervoso, mas confiante. Meu projeto é sobre família. Ele começou, a voz clara. Eu pesquisei sobre diferentes tipos de família. Famílias grandes, famílias pequenas, famílias com 2 pais, famílias com 1. Ele abriu o cartaz. Havia fotos coladas, desenhos, gráficos coloridos. Aprendi que família não é sobre quantas pessoas tem. É sobre quem fica, quem cuida, quem ama. Ele apontou para uma foto no centro do cartaz. Uma foto dele e dela, rindo no parque. Essa é minha mãe. Ela é professora. Ela trabalha muito. Ela cozinha, limpa, me ajuda com lição de casa, me lê histórias antes de dormir, me leva ao médico quando estou doente. Ele virou e olhou diretamente para ela na plateia. Ela é meu pai e minha mãe. E eu acho que ela é a pessoa mais incrível do mundo. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, silenciosas. Ela nem tentou esconder. Mas recentemente, ele continuou. Meu pai voltou para minha vida. Foi estranho no começo, mas ele está tentando. E eu acho que isso também é importante. Tentar. Ele mostrou outra foto. Uma mais recente. Dele, ela e o pai, no aniversário dele. Não era uma foto perfeita. Não eram uma família tradicional. Mas estavam todos ali, presentes. Então aprendi que família pode mudar. Pode crescer. Pode ser diferente do que a gente esperava. Mas continua sendo família. Do jeito dela. A apresentação terminou com aplausos. Ele desceu do palco e veio correndo até ela. E aí, gostou? Ela o puxou para um abraço apertado. Gostou é pouco. Eu amei. Estou tão orgulhosa de você que nem sei o que dizer. Você está chorando. Ele observou. Estou. De felicidade. Ele sorriu e se virou para o pai, que estava de pé ao lado deles. Você gostou também? Gostei muito. Você foi incrível. Eu sei. Ele respondeu com a confiança despreocupada das crianças. Minha mãe sempre diz que sou incrível. E saiu correndo para mostrar o projeto para os amigos. Ela e o ex-marido ficaram ali, lado a lado, observando. Ele é incrível mesmo, ele disse baixinho. E é tudo por sua causa. Não é tudo. Você também está presente agora. 18 meses contra 8 anos. Nem se compara. Mas conta. Para ele, conta. Ele a encarou. Você me perdoou. Não sei quando. Não sei como. Mas percebo que sim. Ela pensou sobre isso. Não sei se perdoei completamente. Não sei se isso é possível. Mas soltei. A raiva. O ressentimento.
porque carregar isso só me machucava, e eu não queria mais viver assim. Você é incrível. Sempre disse isso. Não sou incrível. Sou humana. Cometi erros. Tive raiva. Tive ódio. Mas escolhi seguir em frente. Por mim. Por ele. E está feliz? Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Completo. Estou. Mais feliz do que jamais imaginei ser. Me alegro por você. De verdade. E você? Está bem? Estou sobrevivendo. Reconstruindo. Aprendendo a viver com as consequências das minhas escolhas. Ele olhou para o filho brincando. Mas ter ele, mesmo que seja pouco, já é mais do que mereço. Todo mundo merece uma segunda chance. Alguns só precisam trabalhar mais por ela. Ele acenou, engolindo em seco. Obrigado. Por tudo. Por deixar eu conhecer ele. Por não me impedir. Por ser generosa quando eu não merecia generosidade. Não fiz por você. Fiz por ele. E por mim. Porque guardar rancor não muda o passado. Só envenena o presente. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando a criança feliz, cercada de amigos, livre de peso. Então ela se despediu e foi buscar o filho. Vamos, temos que passar no mercado. Posso comer sorvete? Pode. Você é a melhor mãe do mundo. E você é o melhor filho. Caminharam de mãos dadas até o carro. O sol estava brilhante. O céu, limpo. O ar, leve. E pela primeira vez em anos, ela percebeu algo fundamental. Não estava apenas sobrevivendo mais. Estava vivendo. Plenamente. Completamente. Havia escolhido a dor um dia. Sem saber. Sem querer. Quando assinou aqueles papéis com lágrimas caindo. Quando rasgou aquele teste. Quando prometeu proteger a criança que crescia dentro dela. Mas ao longo dos anos, entre noites sem dormir e contas apertadas, entre lágrimas e risos, ela tinha transformado aquela dor em força, aquela perda em ganho, aquela solidão em amor, e agora estava aqui, de pé, inteira, mais forte do que nunca. Não porque ele voltou, não porque ele pediu desculpas, não porque a vida se consertou magicamente, mas porque ela escolheu se levantar, todos os dias, uma vez atrás da outra, e essa escolha a salvou. Mãe? O filho puxou sua mão. Por que você está sorrindo? Porque estou feliz. Só isso? Só isso. Às vezes a felicidade não precisa de motivo. Ela só é. Ele pensou sobre isso enquanto entravam no carro. Eu também estou feliz. Ele declarou. Acho que sempre estive. Porque você sempre fez tudo ficar bem. As lágrimas ameaçaram voltar, mas ela segurou. Nós fizemos tudo ficar bem. Juntos. Juntos. E enquanto dirigia de volta para casa, com o filho cantarolando no banco de trás, ela percebeu que tinha tudo. Não da forma que planejou. Não como os contos de fada prometiam. Mas tinha. Tinha um filho incrível. Um trabalho que amava. Amigos verdadeiros. Estabilidade. Paz. E, acima de tudo, tinha a si mesma. Completa. Inteira. Livre. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Terminam com e ela aprendeu a ser feliz sozinha, o que no fim era tudo o que precisava. E isso, ela descobriu, era ainda melhor, porque felicidade construída com as próprias mãos nunca pode ser tirada. E amor que vem de dentro nunca se acaba. Naquela noite, depois de colocar o filho na cama, ela ficou na varanda observando as estrelas e sussurrou para o universo. Obrigada, pelo fim que foi começo, pela dor que virou força, pela solidão que ensinou plenitude, por tudo.